So tonight it is my honor to present to you my Father. Então nessa noite é minha honra poder apresentar a vocês o meu Pai. He is one special man, Ele é um homem especial, chosen by God, escolhido por Deus, used by God all over the world. usado por Deus ao redor do mundo todo. You know, one of the things I love most about my Father, Uma das coisas que eu mais aprecio a respeito do meu Pai. of course, I've known him all my life, É claro que eu tenho conhecido toda a minha vida, and in all of the years that I've watched him, e em todos os anos que eu tenho observado, and I've observed his life, e eu tenho visto a sua vida, I've heard him preach, eu tenho ouvido pregar, I've seen the results. eu tenho visto os I'm a resultados. witness to the emphasis of the ministry. Eu sou um testemunho da ênfase no ministério. He's never changed. Ele nunca mudou. I love that. Eu amo isso. From the time he saw Jesus, Desde a vez que ele viu Jesus. and he may tell you more about that E tonight, pode ser que ele fale mais a respeito disso nessa but from noite. that experience, Mas a partir daquela experiência, he has never changed. ele nunca mudou. He has continued as a Jesus man, Ele tem continuado como um homem de Jesus, carrying the life of Jesus wherever he goes. carregando a vida de Jesus aonde quer que ele vá. And Jesus has never E changed. Jesus nunca mudou. So the ministry has never changed. Então o ministério nunca mudou. You see, I watch preachers today, Vejam, eu observo os pregadores hoje. and when I see them year after year, E quando eu os vejo ano após ano, they say, "Oh, it's good to see you again." eles dizem, ó, é bom te ver I novamente. gotta tell you the latest thing that God has shown me. Eu preciso te contar a última coisa que Deus me mostrou. You know, so and so came to our church, Você sabe, tal e tal pessoa veio à nossa igreja and it changed everything we do. e mudou tudo aquilo que nós fazemos. And now we have a whole new message. E agora nós temos uma mensagem totalmente nova. And I think to myself, E eu penso comigo mesmo. yeah. Next year it'll be something else. No ano que vem será uma outra coisa. And next year something else. E no próximo ano uma outra coisa. And I'm really not interested. E eu não estou realmente interessado. Have fun, Divirtam-se. play church, Podem brincar de igreja. enjoy yourself. Divirtam-se. But we know one message. Mas nós conhecemos uma There mensagem. is one Savior. Existe um Salvador. There is one God. Existe um Deus. There is one gospel. Existe um Evangelho. And the revelation of Jesus and his gospel E a revelação de Jesus e do seu Evangelho continues to increase year after year after year. continua a aumentar ano após ano após ano. Hallelujah. Aleluia! I want you to stand to your feet Eu quero que vocês se coloquem de pé all over this beautiful auditorium. ao redor desse auditório todo maravilhoso. And as we receive my Father and your friend, E na medida que nós recebemos o meu Pai e o amigo de vocês, I want you to raise your hands. eu quero que vocês ergam as suas mãos. Raise them straight up to heaven. Ergam diretamente aos céus. And I want you to say this after me. E eu quero que vocês digam após Come on, mim, both hands. ambos os braços. Get ready. Fique pronto. Say thank you, Jesus, Diga, obrigado, Jesus, that you have brought me to this place que o Senhor me trouxe a este lugar to see Jesus alive para ver Jesus vivo and to hear his message e ouvir a sua mensagem, that he is entrusting to me. que Ele está confiando a mim. My ears are open. Meus ouvidos estão abertos. My heart is ready. O meu coração está pronto. I want the ministry of Christ, Eu quero o ministério de Cristo, the miracle life of Christ, a vida de milagre de Cristo, to fill me up que me encha and to continue through me e que possa continuar através de mim, in my world, no meu mundo, that my world will see Jesus. que o meu mundo veja Jesus. That is my desire. Este é o meu desejo. That is God's desire. Este é o desejo de Deus. So let it be Assim seja, according to your word. segundo a tua palavra.
In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Everyone say amen. E todos digam amém. Now receive Dr. T.L. Agora Osborne. recebam o Dr. T.L. Osborne. Hallelujah. Diga obrigado, Jesus. I want what you have for me. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Save Brazil. Salve o Brasil. I want to be part of it. Eu quero fazer parte disto. Then my country can help save the world. Então meu país poderá ajudar a salvar o mundo. Thank you that I'm alive Obrigado porque eu estou vivo in the beginning of this new century. no início deste novo século. Brazil is new. O Brasil é novo. A new world Novo mundo and a fresh faith. e uma fé fresca. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. There are many things I would love to share with you, Há muitas coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, but our time is limited. mas o nosso tempo é limitado. So for this final night, Então, para essa noite final, I want to remind you. eu quero vos lembrar. By the way, is there confusion about tomorrow morning? Is that settled? That's settled. For this closing meeting here tonight, Para essa reunião de encerramento de hoje à noite, I want to speak as briefly as I can eu quero falar o mais rápido que eu puder e resumido and share three fundamentals e compartilhar 3 fundamentos as a focus for the miracle ministry of the Church of Brazil. como um foco de vida de milagre para a Igreja do Brasil. I pray that God will help me to say in a few words Eu oro para que Deus me ajude a falar em algumas palavras these three things that have meant so much to me. essas 3 coisas que têm significado tanto para mim. I think I observed them. I think I observed them Eu creio que eu as absorvi in watching the way the Holy Spirit works in the people of all different nationalities. em estar vendo a maneira que o Espírito Santo está operando nas diferentes pessoas das diferentes nacionalidades. And lest I get sidetracked and don't finish my points, E a não ser que eu saia de linha e não termine os meus pontos, I want to give you these 3 points. eu quero dar a vocês esses 3 pontos. And I hope that you who are leaders, E eu espero que vocês aqui que são líderes, you will take these 3 points que vocês tomem esses 3 pontos and elaborate them to the people. e os elaborem para o povo. In your level of leadership, whatever it is, No teu nível de liderança, qualquer que seja, take these 3 facts. tome estes 3 fatos. They will focus your ministry. Eles irão focar o teu ministério. They're going to sound so simple when I give them to you Vão soar tão simples quando eu dê-los a vocês, that you're going to say, come on, Osborne, tell us something profound. que vocês irão dizer: vamos lá, Osborne, nos diga alguma coisa que é profunda. It's profound. É profundo. Number 1, Número 1, God's call is to witness.
O chamado de Deus é para testemunharmos. Isn't that profound? Isso não é profundo? God's call is to witness. O chamado de Deus é para I should say testemunhar. witness of Christ. Para testemunhar de Cristo. Number 2, Número 2. God's call is to believe. O chamado de Deus é para crer. You want the third one? Vocês querem o terceiro? God's call to his church is to heal. O chamado de Deus para a sua igreja é para curar. That's the focus for the church of Brazil in a needy, hurting world. Este é o foco da igreja do Brasil em meio ao mundo cheio de necessidades. Witness, Testemunhe, believe, creia, heal. cure. Let me put it in 3 other sentences. Deixe-me colocar em 3 sentenças diferentes. Number 1, Número 1. our ministry is to witness of Jesus Christ. O nosso ministério é para testemunharmos de Jesus Cristo. Number 2, write this down. Número 2, anotem isso. Our witness depends upon our faith. O nosso testemunho depende da nossa fé. You got that? Anotaram esse? Number 3, Número 3. our witness is the healing power of Christ flowing through us. O nosso testemunho é o poder de cura de Cristo fluindo através de nós. That's what it is. É isto que é. You want me to repeat that? Querem que eu repita isso? Our witness is the healing power of Christ O nosso testemunho é o poder de cura de Cristo flowing through you. fluindo através de você. Our witness of Christ O nosso testemunho de Cristo will heal anybody of anything if we believe it. vai curar qualquer pessoa de qualquer coisa se nós crermos. If we don't believe it, it's not going to do any good. Se nós não crermos, não vai fazer bem algum. If we're going to witness, Se nós vamos testemunhar, for heaven's sake, let's believe. pelo what amor we de say. Deus, vamos crer naquilo que nós dizemos. If we don't believe it, it's dead. Se nós não crermos, está morto. Then it's religion. Então é religião, It's philosophy. é filosofia, It has no life. não tem vida, It has no miracle. não tem milagre. We've given you 7 lessons on the miracle ministry of Jesus. Nós temos dado a você 7 lições sobre a vida de milagre de Jesus. Powerful principles. Princípios poderosos. I don't know of anything that's more vital to the future of the church in Brazil than those 7 lessons. Eu não sei de nada que é mais vital ao futuro da igreja do Brasil do que essas 7 lições. Jesus, our model. Jesus, o nosso modelo. We look at him and he inspires us. Nós olhamos para ele e ele nos inspira. We hear his command and we obey it. We're loyal. Nós ouvimos as suas ordenanças e nós obedecemos. Nós somos leais. And if we're loyal to his command, we go into action. We don't sit on our duffs. E se nós somos leais aos seus mandamentos, nós então entramos em ação. Nós não ficamos sentados no nosso And prazer. when we go into action, we're going to meet the devil. E quando nós entramos em ação, nós vamos nos encontrar com o And diabo. we're going to need to know that God is back of us and will guarantee us. E nós precisamos saber que Deus está nos dando apoio e Ele irá nos garantir. And all of that will be true if we understand that we are redeemed property. E tudo isso será uma verdade se nós entendermos que nós somos uma propriedade redimida. We are rescued. Nós fomos resgatados. We're delivered out of the hands of the devil. Nós fomos libertos das mãos do diabo. We are in the kingdom of God. Nós estamos no reino de Deus. Nothing can stop us. Nada pode nos impedir. We are royalty. Nós somos realeza. We are redeemed. Nós somos redimidos. Hallelujah. Aleluia. And all of those 6 points are nothing but religion if we don't take the last one. E todas essas 6 coisas não são nada a não ser religião se nós não pegarmos o último. And we've got a lot of Pentecostal people in Brazil that understand those 6 things and they sit and enjoy their religion.
E nós temos muitas pessoas pentecostais no Brasil que conhecem esses 6 princípios e eles ficam sentados se divertindo com a sua Not religião. only Brazil, Não tão somente o Brasil, all over the world. ao redor do mundo todo. I could tell you such stories. Eu poderia contar tais histórias. But we don't want Pentecostal religion. Mas nós não queremos religião pentecostal, We want the experience. nós queremos a We've experiência. got to go do what Jesus did. Nós precisamos ir fazer aquilo que Jesus fez. And so for this final night for me here, Então, para essa noite final para mim aqui, I wondered how could I summarize that in 3 simple points. então eu pensei como que eu poderia fazer o resumo disso em 3 pontos. That's why I chose these 3 points. E foi por isso que eu escolhi esses 3 pontos. The call of God upon the church of Brazil is threefold. O chamado de Deus sobre a igreja brasileira tem 3 facetas. It's to witness, É para testemunhar, it's to believe, é para crer, it's to heal. é para curar. That's it. É isto. Our ministry is to witness of Jesus. O nosso ministério é testemunharmos de Jesus. Now I want to read to you out of 2 Corinthians, Agora eu quero ler para vocês, provindo de 2 Coríntios, verse 1 to 4. 1 to 4. Verse 1. Chapter 4. Capítulo 4, Listen to the first verse. ouçam o primeiro versículo. No, let's back up to the 3rd chapter. Não, vamos dar a volta até vamos voltar ao 3º capítulo. The last verse of the 3rd chapter. O último versículo do 3º capítulo. You know, that's a real complex verse when you read it. Vocês sabem, é um versículo muito complexo quando você o lê. I don't know how it is in Portuguese, and in English, it seems like it's all tangled up. Eu não sei como é que é em português, mas em inglês parece que está tudo embaraçado. Let's read it and see if it's as tangled up in Portuguese as it is in English. Vamos ver se está tão embaraçado em português quanto é em inglês. We all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Now that's real tangled up. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Parece que está mesmo embaralhado. You think you got that? You think you understand that? Vocês acham que ele entendeu isso? Well, here's another version. Bom, aqui está uma outra versão. We Christians are mirrors Nós cristãos somos espelhos that brightly reflect the glory of God. que brilhantemente refletimos a glória de Deus. And as the Spirit of the Lord works in us, E na medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, we become more and more like Jesus. nós nos tornamos mais e mais como Jesus. Now, to me, that's a lot plainer. Agora, para mim, isso é muito melhor. That's the spirit of that verse. Este é o espírito deste versículo. You know, Paul, he must have been a very eloquent writer and speaker. Vocês sabem, Paulo deve ter sido um escritor e um falador bem eloquente. And sometimes, even Peter said in one verse, what Paul wrote is hard to understand. E até mesmo Pedro escreveu, aquilo que Paulo escreveu é difícil de entender. But the spirit of it is always simple. Mas o espírito dele é sempre simples. We're mirrors. Nós somos espelhos. Now think about this. Agora pense a esse respeito. We behold in a mirror Nós contemplamos num espelho the glory of the Lord. a glória do Senhor. Wait a minute. Espera um minuto. Are you hearing that? Vocês estão ouvindo isso? When you look in a mirror, Quando você olha no espelho, we behold the glory of the Lord. nós contemplamos a glória do Senhor. What do you see when you look in a mirror? O que você vê quando você olha no espelho? Do you see clouds Você vê nuvens and halos? e auréolas. Huh? What do you see? O que você vê? Say, I see me. Diga, eu me vejo. Hallelujah.
Hallelujah. Aleluia. I see me. Eu me vejo. The glory of the Lord A glória do Senhor. I see in me. Eu vejo em mim. And as the Spirit of the Lord works in us, E na medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, we become more and more like Jesus. nós nos tornamos mais e mais como Jesus. Wonderful. Maravilhoso. Wonderful. Maravilhoso. We grow in grace. Nós crescemos na graça. We get more and more like Jesus. Nós nos tornamos mais e mais como Jesus. You know, I was preaching in a big convention, Eu estava pregando uma grande convenção. and a wonderful man came to me afterwards. E homem maravilhoso veio até mim He depois. said, "Oh, Brother Osborne, E ele diz: ó, irmão Osborne, you look just like Jesus." você parece como Jesus. Well, that's nice. Isso é bom. Don't worry. No, wait. Espera minutinho. I haven't finished the story. Eu não terminei a história ainda. Don't worry about getting proud. Não fique preocupado em ficar orgulhoso. Someone will fix you. Alguém vai te ajeitar. The next night I preached, Na noite seguinte eu preguei. and there was a businessman. E havia um homem de negócios. He stood behind the platform. E ele estava em pé atrás da plataforma, Back behind the curtain, atrás da cortina. and he watched me. E ele me observava. And when the meeting was over, E quando a reunião and it terminou, was a wonderful meeting, e foi uma reunião maravilhosa, he caught me. ele me pegou. He says, "Osborne, E ele diz: Osborne, you remind me of the devil in person." você me lembra do diabo em pessoa. People will take care of you. As pessoas vão cuidar de você. Don't worry about getting proud. Não fique preocupado em ficar orgulhoso. I'm not interested in what people think. Eu não estou interessado naquilo que as pessoas I'm pensam. interested in what God thinks. Eu estou interessado naquilo que Deus pensa. God believes. God believes in me. Deus acredita em mim. He paid for me. Ele pagou o preço por mim. He trusts me with his gospel. Ele confia a mim o seu evangelho. That's what counts. E é isso que conta. I don't care what the poor devil thinks. Eu não quero saber daquilo que o pobre coitado do diabo pensa. He's in trouble anyway. When Ele I está get com there. problemas quando eu chego. Yeah. Hallelujah. Aleluia. We become, as the Spirit of the Lord works in us, Na medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, we become more and more like Him. nós nos tornamos mais e mais parecidos com Ele. Here's something that's written in the book of Colossians. Aqui tem algo que está escrito no livro de Colossenses. It's in the a Living Bible English translation, and I think it's nice. Está traduzido na versão A Bíblia Viva em inglês e eu aprecio essa versão. It's Colossians 1 and 12. É Colossenses 1:12. It says, God has made us fit, capable Deus tem nos feito capazes to share all the wonderful things, a compartilhar todas as coisas the maravilhosas, things that belong to those who live in the light of Christ. as coisas pertinentes àqueles que vivem a vida em Cristo. Did you hear that? Vocês ouviram isso? All that Christ has provided Tudo que Deus tem provido for his people, para o seu povo, God, by his Spirit, has made us capable of communicating that. Deus, pelo seu Espírito, tem nos feito capazes de comunicarmos isso. Are you communicating it? Você está comunicando isto? That's what this seminar has been about. É sobre isso que esse seminário tem sido. We are to continue what Jesus began. Nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. The things that Jesus did in Galilee As coisas que Jesus fez na are Galileia the same things that he's doing in Brazil. são as mesmas coisas que ele está fazendo no No Brasil. difference. Não há The diferença. same Jesus. É o mesmo The Jesus, same life. a mesma vida, The same miracle power. o mesmo poder The same miraculoso, love and grace. a mesmo amor e The graça, same compassion for hurting people. a mesma compaixão por pessoas que estão em dores. The only difference, A única diferença, he's operating in different bodies. ele está operando em corpos diferentes. In Galilee, he operated in a body that they called Jesus from a town that they called Nazareth.
Na Galiléia, ele operou num corpo pelo nome de Jesus, de uma cidade provinda de Nazaré. But in Brazil, Mas no Brasil, he operates in a body that they call Todd from a town they call Anápolis. ele opera no corpo de um homem chamado Todd, de uma cidade vinda de Anápolis. It's true. É bom. Or you, Ou from você, your town, da sua cidade, the same Jesus, o mesmo Jesus, the same word, a mesma the palavra, same righteousness. a mesma justiça. Get that. Receba isso. Believe that. Creia If nisso. you don't believe that, if you don't believe Se that, você não crer you nisso, won't do the work of Christ. você não irá fazer a obra de Cristo. I told you the story Eu contei a vocês a história about the little French village church in the war. sobre aquela pequena cidade no vilarejo da guerra. They had a beautiful statue of Jesus. Eles tinham uma estátua bela de And during Jesus. the war, E durante a a guerra, bomb fell near there, uma bomba caiu lá perto and it broke the statue all to pieces. e quebrou aquela estátua em pedaços. The villagers loved their statue of Jesus. Os vilarejos da França amavam aquela estátua de Jesus. And they lovingly went out and gathered all the pieces. Então, com muito amor, eles foram lá e juntaram todos os And there was pedaços. an artist in the village. E havia um artista ali naquela And they vila. put the pieces back together. E então eles puseram os pedaços de And the volta. villagers said, don't try to make it perfect. The break marks will represent the scars of Jesus. Então as pessoas do vilarejo disseram, não tente fazer perfeito, deixa que as marcas possam parecer com as cicatrizes de Jesus. And they put it together. Então eles colocaram It junto, had lá no scars coleiro. all over it, Tinha cicatrizes para todo lado, but they never could find his hands. mas nunca puderam encontrar as suas mãos. So there was their Christ without hands. Então estava lá o Cristo deles sem mãos. And somebody quipped, popped off, somebody. E alguém teve uma ideia They said, what good's our Christ without hands? e disse, que bem tem o nosso Cristo sem mãos. And that planted a thought in somebody that heard him say that. E isso plantou um pensamento em alguém que ouviu ele fazendo aquela pergunta. They went to the bronze engraver. Então eles foram aquele que trabalhava com They bronze. said, I want you to engrave a plaque for me to put on the base of the statue. Eu quero que você faça uma placa de bronze para mim, And they did it. para ser colocada então naquela And he estátua. E took eles o the fizeram. bronze plaque Então, in the night Então eles tomaram aquela placa de And- bronze durante a noite and affixed it e to the, fixaram-na to the base of the statue. até a base daquela estátua. The next morning, Na manhã seguinte, the villagers saw it. então as pessoas do vilarejo viram They read it. e eles leram They were impressed. e eles estavam You know what it impressionados. said? Sabe o que It estava said- escrito? I have no hands, but your hands. Eu não tenho mão alguma a não ser as suas mãos. See, a big lesson. Vejam, uma grande lição. Can you tell me one thing that Jesus can do in your community without a body to do it through? Você pode me falar de uma coisa que Jesus pode fazer na sua comunidade sem um corpo para fazê-lo através deste corpo? Huh? Nothing. Não. You want to pray. Você quer orar? Oftentimes, Pentecostals want to pray Frequentemente os pentecostais querem orar and keep God busy, e querem manter Deus ocupado, running around doing all the things correndo por toda parte, fazendo todas that as He told us coisas to do. que Ele disse que é para nós fazermos. A soul winner was invited to a women's to a prayer meeting. Ganhador de almas foi convidado a uma reunião de oração. He was an old man, Ele era um homem velho, a saint. santo, Like him. mais ou menos igual a ele. Hallelujah. Or me. Ou eu, Old, velho, but happy. mas feliz. And he came that night, E ele veio naquela noite and he heard, when he walked in the door, he heard the women talking about one of their women that had fallen in sin with a married man. Quando ele entrou pela porta, ele ouviu as mulheres conversando sobre uma das mulheres que tinha caído em pecado com outro homem. So when he began to speak, Então, quando ele começou a falar, he was very wise. ele foi muito sábio. He said, when I came in, I heard you talking about one of your women that's fallen in sin.
Quando eu entrei, eu ouvi vocês falando sobre uma das mulheres de vocês que havia caído em pecado. And I understand she's gone. E eu entendi que ela já se foi. Yeah, everybody said. Yeah. Sim, sim, He said, todos well, disseram. and he was old and he had a voice kind of like a growl. E ele era velho e ele tinha uma voz bem grossa. And he said, well, what have you done about it? E ele diz, o que vocês fizeram a respeito disto? It's a good idea. Boa ideia. Oh, the leaders spoke up. Então os líderes falaram. Oh, said Mr. Denman, we pray every time we meet here for her. Nós oramos, todas as vezes que nós nos encontramos aqui, nós oramos por ela. Oh, he said, that's good. E ele diz, muito good. bom. Is that all you do? É só isso que vocês fazem? She stood back up. E ela ficou de pé She said, novamente. we call her name in prayer. E ela diz, nós clamamos pelo nome dela em oração. They're good. Bom. He said, good. Keep doing that. Ele diz, bom, continue fazendo isso. She'll go to hell while you pray. Ela vai para o inferno enquanto vocês estão orando. Think about that. Pensem a respeito disso. She'll go to hell while you pray. Ela vai para o inferno enquanto vocês estão orando. Haven't you done anything else? Vocês não fizeram nenhuma outra Haven't coisa? you been to see her? Vocês foram lá visitá-la? Haven't you told her you love her? Vocês disseram a ela que a amam? Haven't you gone to her house? Vocês foram até a casa dela? See? Can you tell me anything Christ can do in a community without a body to do it through? Você pode me falar alguma coisa que Cristo pode fazer numa comunidade sem um corpo para fazer Those através women were disso? praying for God to go do that. Aquelas mulheres estavam orando para que Deus fosse fazer aquilo. No, Não, he's not the witness. ele não é o testemunho. We're the witness. Nós somos os testemunhos. Get that straight. Entenda isso. Our ministry is to witness of Jesus. O nosso ministério é testemunharmos a And respeito to de do that, Jesus. we've got to go to the people. E para fazer isso, nós precisamos ir You até as can't pessoas. send God as your messenger boy. Você não pode enviar Deus como seu garoto de recado. You are the messenger boy and girl. Vocês são os garotos e garotas de mensagem. So when the dear minister kind of rebuked them, Então, quando aquele querido ministro they caught on from what he said. começou a falar com elas, então elas entenderam o que ele disse. And so they selected two women to go find her. Então elas selecionaram duas mulheres para irem encontrar aquela vida. They looked all one day, they couldn't find her. Olharam por toda parte e não podiam encontrá-la. The second day, No segundo dia, the third day, terceiro dia, they found her. elas a In a encontraram. little ugly, dirty apartment that was a disgrace. Num apartamento bem pequeno, muito feio, que era sem graça, uma desgraça. Disheveled, dirty, ashamed. E ela estava ali envergonhada, suja. The man had already run off from her. O homem já havia deixado-a. She was left in shame, Ela foi deixada ali na vergonha, afraid, com medo, condemned, condenada, guilty, culpada, alone. solitária. And when they knocked, E quando elas bateram, she saw who it was. ela viu quem era. She tried to shut the door. E ela tentou fechar a porta. They wouldn't let her. They wouldn't let her shut the door. E elas não permitiram que ela fechasse a They said, porta. Marie, E elas disseram, Maria, Marie, Maria, let us in. Let us come in. deixe-nos entrar. She said, you don't want to come in here? E ela diz, vocês não querem entrar aqui? I'm in shame. Eu estou em vergonha. She said, we want to come in. E elas disseram, nós queremos entrar. She let them in. E ela permitiu que elas They entrassem. said, Marie, E elas disseram, Maria, come back. volte. Come back to the church. Volte à igreja. Come back. We need you. Volte, nós precisamos de você. She broke in tears. Ela começou a She chorar. said, you don't need me. E ela disse, vocês não precisam I de bring mim. nothing but shame. Eu não trago nada a não ser vergonha. They said, we love you. E elas disseram, nós te We amamos. need you. Nós precisamos de você. They brought her back to the church. E elas a trouxeram de She was volta à igreja. restored. She was restored to fellowship. Ela foi restaurada à comunhão. Hallelujah. Aleluia. Regained her dignity with God. Ela ganhou novamente a dignidade dela para Because com of the Deus. love and the grace of God. Por causa do amor e da graça de Deus. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Brother Denman was right.
O irmão Denman estava She certo. would have gone to hell while Ela- they had their prayer meeting. Ela teria ido ao inferno enquanto elas estavam tendo aquelas reuniões de oração. Yes, I believe in prayer. Sim, eu creio na But we oração. better do more than pray. Mas nós precisamos fazer mais do que You orar. can't pray and send God to do what He told you to do. Você não pode orar e enviar Deus para fazer aquilo que Ele falou que é para você fazer. What's this seminar about? Sobre o que é este seminário? Continuing what Jesus began. Continuando aquilo que Jesus He começou. came to seek and to save those who are lost. Ele veio para buscar e encontrar aqueles que estão perdidos. And now he made it possible for us to be holy. E agora Ele fez possível para que nós nos tornemos santos. Purged us from our sin. Nos purificou dos nossos pecados. Ascended back to heaven. Foi assunto novamente aos Sat down céus. at the right hand of the Father. Assentou à direita do Pai. Sent us the Holy Ghost. Nos enviou o Espírito Santo. Came to live in us. Veio habitar em nós. Committed the gospel to us. Entregou o Evangelho a Said, now, nós. go to all the world. E Ele diz, ide por Every todo o mundo. village. Todas as vilas. Every town. Todas as cidades. Every nation. Todas as nações. Wherever there are people. Aonde quer que existam Go, pessoas. go, go. Vão. And we pray, oh God, you do it, you do it, you do it. E nós estamos dizendo, ó Deus, faça tu. Go witness, go witness. Vá conosco. Come to the people. E venha às pessoas. Visit the hospitals. Visite os hospitais. Oh Lord. Ó Senhor, Minister to the people. ministre as pessoas. Oh, and we can make it sound real holy. E nós podemos fazer soar muito santo. Wherever there's need, Aonde quer que haja let your necessidade, spirit come. que venha o teu Oh, Espírito. don't that sound nice? Ó, isso não está soando tão bom? Wherever there's need, Aonde quer que há wherever necessidade, there's the sick, onde quer que haja let your doentes, spirit come. que o teu Espírito You're venha. wasting your time Você está perdendo o seu tempo with nothing. com nada. You're trying to get God to do what He saved you to do. Você está tentando fazer que Deus faça aquilo que Ele te salvou para No. fazer. Não! We're full of the Holy Ghost. Nós estamos cheios do We're not going Espírito to Santo. send Him. Nós não vamos enviar a We're Ele, going to go in His name. nós vamos no nome dEle. He will go with us. E Ele irá conosco. Hallelujah. Aleluia! Glória a Deus! Glory to Glória a Deus! God. Hallelujah. Glória a Deus! Believe that. Creia nisso. I think I said up in Brasilia. Eu penso que eu disse isso lá em Brasília. I said a lot of Pentecostal people waste half of their time in prayer. Eu Waste half acredito of que their praying time. a maioria dos pentecostais gastam 50% da sua vida de oração. Pastors, teach this to your people. Pastores, ensinem isso ao seu povo. And I tell them, because they're praying for two things that God will never answer. Porque elas estão orando por duas coisas que Deus nunca irá responder. Number one, Número we're praying for God to do what He told us to do. nós estamos orando para Deus fazer aquilo que Ele disse que é para nós fazermos. Number two, Número we're 2, praying for God to do what He's already done. nós estamos orando para que Deus faça aquilo que Ele já fez. When we understand redemption, Quando nós entendemos a we redenção, see all that God has already accomplished. nós vemos tudo aquilo que Deus já cumpriu. We don't beg Him to do again what He's already promised to do. Nós não mendigamos para que Ele faça novamente aquilo que Ele já fez. When I first understood about miracles, Quando eu primeiramente entendi a respeito de milagres, I was very happy. eu estava muito We had feliz. been to India. Nós tínhamos estado na We Índia, had failed. nós tínhamos fracassado, We came home. nós voltamos para We had casa, had 4 visions. nós tínhamos tido 4 visões. Get the tape of last night. It'll tell you about it. Adquira a fita de ontem à noite, vai falar a respeito disso. But even though I'd had those 4 visions, Embora eu tive aquelas 4 visões, I was very uptight about this first meeting. eu estava meio apertado sobre essa primeira So reunião. I was in my basement fasting and praying. Então eu estava for lá 10 no days. porão, orando e jejuando por 10 dias. What for? Para o quê? And I was praying loud. E eu estava orando alto. My idea was the louder you pray, the better. A minha ideia era que quanto mais alto, melhor. You know, I was a noisemaker, Eu era um fazedor de barulhos. a good noisemaker. Um bom fazedor de Noise barulhos. is okay. O barulho é tudo bem com o barulho. Bible says make a joyful noise to the Lord. It's okay. A Bíblia diz: faça um bom barulho ao Senhor, um barulho de júbilo. But I was begging God. Mas eu estava mendigando a You know what I was Deus. praying for? You know what I was praying for? Sabe pelo que eu estava orando? Oh God, Ó Deus, when I get to that town quando eu chegar àquela cidade and they bring the sick,
E eles trouxerem os and they enfermos. stand before me, E eles se colocarem diante and de I mim. lay my hands on E them. eu impuser as mãos sobre Heal eles. them for me. Cure-os por mim. Heal them for me. Cure-os para Oh, mim. Lord, Ó heal Senhor, them for me. cure-os Day para after mim. day, I was praying and begging and praying and begging. E dia após dia eu estava orando e mendigando, orando e mendigando, orando e mendigando. And the third day, E no terceiro dia, I tell you, eu quero vos I dizer, think I heard a voice. I wouldn't swear that I heard a voice, but I know the words. eu penso que eu ouvi uma voz, eu não vou jurar que eu ouvi uma voz, mas eu sei as palavras. Heal them for me. Cure-os para When I mim. get there, when I get Quando eu chegar lá and the sick come, e os enfermos vierem and I lay hands on them, e eu impuser as mãos sobre heal eles, them for me. cure-os para mim. And I heard, for who? E eu ouvi a pergunta, para quem? Para quem? For me. Para mim. For me? Para mim? And the Lord said to me, E o Senhor disse para mim, son, filho, 2,000 years before you got interested in healing people, 2000 anos antes que você ficasse interessado em I curar was so pessoas, interested in them that I gave my son to the smiters. eu estava tão interessado neles que eu dei os meus filhos àqueles que queriam They matá-lo. tied him to a whipping post. Eles o amarraram num And the pau onde Roman pudessem soldier surrá-lo. plowed his back like a farmer plows a field. E os soldados romanos estavam arando as suas costas como eles aram um campo. And by those stripes, E por essas the pisaduras, sicknesses of the world have been healed. as enfermidades do mundo já foram curadas. Yeah! Sim! Hallelujah. Aleluia! And now, E agora, 2,000 years later, 2000 anos mais tarde, you're fasting and praying, trying to get me interested in sick people. você está orando e jejuando, tentando fazer com que eu tenha interesse em pessoas enfermas? I've been interested before you knew anything about them. Eu já estava interessado antes que você soubesse qualquer coisa a respeito I want delas. to heal them. Eu quero curá-las. Besides, the Lord said, E além disso, diz o Senhor, I said, go, e eu disse, ide, lay hands on the sick. impõe as mãos sobre They os shall enfermos. recover. Eles serão curados. It's in my word. Está na minha Have palavra. you gone yet? Você já foi? Have the people come yet? As pessoas já chegaram? Have you laid hands on them Você yet? já impôs as mãos nelas? When you do your part, son, I'll do my part. Quando você fizer a sua parte, meu filho, eu farei a minha parte. A great blessing. Yes, 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 yes. Sim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I learned that lesson. Eu aprendi essa lição. Our ministry is to witness of Jesus. O nosso ministério é para testemunharmos a You respeito de shall Jesus. be my witnesses unto the uttermost parts of the earth. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. What do you witness? O que você testemunha? You witness about what Jesus did when he was here Você testemunha a respeito daquilo que Jesus fez enquanto ele estava aqui. and what he did, the spiritual things that he accomplished in his death. E as coisas espirituais que ele pôde cumprir através da sua morte. He bore the sins of the world. Ele carregou os pecados do mundo. He took the diseases of the world. Ele tomou as enfermidades do mundo. He assumed the punishment of every sinner. Ele assumiu a punição de cada pecador. Tell that. Diga isto. Tell that. Diga isto. Witness what he did. Testemunhe do que ele fez. It sounds crazy. Soa loucura. When you get up and tell a world of sinners, Quando você se levanta e fala a um mundo velho de Jesus Christ pecadores. shed his blood to cleanse you of your sins. Jesus Cristo derramou o seu sangue para limpá-los dos seus pecados. Doesn't that sound crazy? Isso não soa loucura? Let me tell you a story. Deixa eu contar uma história a Help me vocês. remember where I've cut off here, so I'll come back here. Let me tell you a story. Deixa eu contar uma história para vocês. When God spoke to us, Quando Deus falou conosco and we understood miracles e nós entendemos milagres, that I told you about last night, que eu falei com vocês ontem à noite, we started. nós começamos. Jamaica, Jamaica, 13 weeks, 13 semanas, 125 deaf mutes, 125 pessoas surdas e mudas, 90 blind people. 90 pessoas Over cegas, 10,000 sinners accepted Christ. mais de 10 mil pecadores aceitaram Cristo.
Well, people said, well, they speak English. They're from Britain. It don't mean nothing. As pessoas disseram, bom, eles falam inglês, são lá da Britânica, então isso não importa. We went to Puerto Rico. Então nós fomos a Porto Rico They speak Spanish there. e eles falam castelhano. That was the first mass miracle meeting since the days of the apostles. Foi a primeira reunião de massas de milagre desde os dias dos apóstolos. Look at me. Olhem para mim. Did you know? I want to tell the Thailand story. Don't let me get lost. Did you know? Vocês sabiam? I'm the first person Eu sou a primeira pessoa that ever went out on a field, que saiu num campo, on a platform amidst an ocean of people, numa plataforma em meio a um oceano de pessoas, with this idea: com esta ideia. advertise, Fazer propaganda, tell the public to come dizer ao público para vir of any religion, de qualquer religião, come and see if Jesus is real. para vir e ver se Jesus é real. Now listen, Agora ouçam, I'm the first person that did that. eu sou a primeira pessoa que fiz isso. Did you know that? Vocês sabiam disso? Did you know when we did that? Vocês sabiam que quando nós assim fizemos, Organizations at home said, no, they're tempting God. organizações lá nos Estados Unidos disseram não, eles estão tentando Deus. And here's why they said that. E aqui está o porquê eles disseram Every isso. crusade we ever conducted, Cada cruzada que nós conduzimos, in Kiev, Ukraine, we've just come from there 3 or 4 or 5 weeks ago, we did the same. em Kiev, na Ucrânia, 4, 5 semanas atrás, nós fizemos a mesma coisa. The first night, A primeira noite, we tell about Jesus, nós falamos a respeito de Jesus. what he did, O que ele the fez, miracles he performed. os milagres que ele Hear me, realizou. you preachers, you young preachers. Ouçam-me, jovens Get pregadores. this tape, write this down. Adquiram essa fita, anotem isso. Go do it just like this. E vá fazer exatamente dessa It'll work maneira. for you. Vai funcionar para No você. secret. Não há I segredo. don't have any special calling. Eu não tenho nenhum chamado I especial. don't have any gift. Eu não tenho nenhum dom. I'm just a man. Eu sou somente um homem. This is what I have. Isso é o que eu tenho. And every night, E em cada uma daquelas every noites, crusade I mean, em cada uma das cruzadas, on the opening night, na noite de abertura, I'm in a new area eu estou numa nova área, of a different religion, de uma religião diferente, different nationality. uma nacionalidade And diferente. we've advertised. E nós fizemos os Bring the anúncios. sick and the blind and the crippled. Traga os cegos, os aleijados. Come with faith in God. Venham com fé em Deus. Only believe. Então somente creiam. Come and see. Venham e vejam. And they come. E eles vêm. And we always have a sea of people. E nós sempre temos aquele mar de pessoas. And when you walk up there, E quando você caminha até ali em cima, it's lonely. é solitário. Witch doctors everywhere, Feiticeiros por toda parte. lepers, Leprosos. screaming people, Pessoas que estão gritando. sad people, Pessoas tristes. frightened people, Pessoas assustadas. village people. Pessoas de vilas. And I walk up there, and every time E eu caminho lá em cima e cada I vez tell them about Jesus, eu falo a respeito de how Jesus. he's the Son of God, Como ele é o Filho de Deus. and how he came E como ele veio and lived among us e viveu em meio a and nós. showed us that God loves us. E nos mostrou que Deus nos ama. And I tell the miracles that he did, E eu conto a eles os milagres que ele realizou. a few of them, Alguns dos milagres. and how the people were blessed. E como as pessoas foram And I abençoadas. tell them it'll be the same here, E eu digo, vai ser o mesmo aqui. because Jesus is the same. Porque Jesus é o mesmo. And they love to hear that. E eles apreciam ouvir isso. And then I tell them, Então eu digo a eles religious people didn't like him, que as pessoas religiosas não gostavam dele. and they killed him. E então eles o mataram. But I tell them, Mas eu digo a elas, he's a miracle Christ. ele é um Cristo miraculoso. I say, 3 days after they buried him, 3 dias depois que eles o now enterraram. listen, this is crazy stuff. Agora ouçam, isso é coisa louca. This don't make sense. Isso não faz sentido. But I tell them, Mas eu digo a I eles. tell them because I believe it. Eu digo a eles porque eu creio. I say 3 days later. Eu digo 3 dias mais tarde. I wish you could see it. Those people are listening. What happened? What happened? Eu gostaria que vocês pudessem ver aquelas pessoas que estão observando e querendo saber o que aconteceu, o que aconteceu. 3 days later, 3 dias mais tarde, God in heaven reached down and raised Jesus from the dead. Deus no céu estendeu-se do céu
E alcançou Jesus e os ressuscitou dentre os And when he mortos. came back from the dead, E ele voltou dentre os mortos. he gathered his followers. Ele ajuntou os seus told seguidores e disse a eles: Now I want you to go all over the world and tell them what I've done. eu quero que vocês vão por toda parte do mundo e diga a eles o que eu fiz. Tell them that I love them, Diga a eles que eu os amo. that I died for them. Eu morri por I eles. shed my blood for Eu them. derramei o meu sangue por eles. I want to help them. Eu quero ajudá-los. He told us to do that. Ele nos disse para fazermos And I isso. tell them, E eu digo a I'm eles: one of his followers. eu sou um dos seguidores So dele. those instructions were written in this little book I carry. Então essas instruções foram escritas nesse pequeno livro que eu carrego. That's why I've come to you. E é por isso que eu vim a vocês. That's what I tell them. É isso que eu digo a I've come to eles. you as a follower of Jesus. Eu vim a vocês como seguidor de He's Jesus. alive. Ele está vivo. He said, I am with you. Ele diz: eu estou com você. So I tell them, the miracle Christ that came back from the dead is with me tonight. E eu digo: o Cristo miraculoso que voltou dentre os mortos está comigo I nesta believe noite. that. Eu creio If you nisso. believe that, tell people Se that. você crê nisso, diga às pessoas It'll isso. help them. Vai ajudá-las. And then when I get them all ready and convinced, E depois que eu arrumo, ajeito elas e elas estão convencidas, then it always surprises them. então sempre me I surpreende. say now, my purpose in coming here Agora eu digo: o meu propósito em estar aqui is to help you become a follower of Jesus Christ. é para ajudar você a se tornar um seguidor de Jesus Cristo. But I'm a foreigner. Mas eu sou um estrangeiro, I speak the wrong eu language. falo a língua errada, My skin is the wrong color. a minha pele é da cor errada, I'm from the wrong country. eu vim do país errado, You don't know me. vocês não me conhecem, So, I'm not asking you now to make a decision about this Jesus. então eu não estou pedindo a vocês que agora façam uma decisão a respeito desse Jesus. No. Não, But I want to suggest something. mas eu quero sugerir algo. Let me pray to him according Permita-me to what he said in the Bible. permita-me orar a ele segundo aquilo que ele diz na Bíblia. And they get interested. Então eles ficam interessados. He's a God of miracles. Ele é um Deus de milagres. If I can pray to him, Se eu puder orar a ele, and he will come and do things that no witch doctor in your country can do. se ele puder vir e fazer coisas que nenhum feiticeiro do país de vocês pode fazer, No hypnotist can do. nenhuma pessoa que hipnotiza pode fazer, No psychologist in your university can do it. nenhum psicólogo na sua universidade pode fazer, No physician can do it. nenhum médico pode fazê-lo. Let me pray to God. Deixe-me orar a Deus. This book tells me I can ask and I'll receive. Este livro me fala que eu posso pedir e eu vou receber. And if I pray in the name of this Jesus who is risen from the dead, I'll get an answer. E se eu orar no nome desse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, eu receberei uma resposta. That's what I tell them. E é isso que eu digo So a I say, elas. will you let me do that? E eu pergunto: vocês podem me permitir fazer They're isso? always very favorable. E eles sempre estão I favoráveis. say, all right, I want you to be real quiet, E eu digo: então, eu quero que vocês fiquem bem quietos. and I want to pray. E eu quero orar. I do this every crusade I ever conduct. Eu faço isso em toda cruzada que eu conduzo. I did it in Kiev. Eu fiz lá em Kiev. This is what Kevin told us the other night. Said when I heard that I was so astounded, I wrote it all down. Foi sobre isso que o Kevin nos falou outro dia, que ele ficou tão surpreso que ele anotou tudo. And then when he went to Kazakhstan, E então, quando ele foi ao Cazaquistão, he said, I got my notes out and I prayed just like you did. e ele disse: então eu tirei minhas anotações e eu orei exatamente como And você there were orou. 44 miracles in his first prayer. E houve 44 milagres na sua primeira oração. He was so happy. Ele estava tão feliz. Beautiful. Lindo. No secret. Não há segredo. No great revelation. Não há uma grande revelação. Simplicity. Simplicidade. Jesus is alive. Jesus está vivo. Our ministry is to witness Eu estou em meio para of testemunhar Jesus. de Jesus. He will confirm the gospel Ele vai confirmar o if we evangelho. preach it with faith. Se nós o pregarmos com fé, Always that's what I do. sempre é o que eu faço. And then I pray that prayer. Então eu faço essa oração Pretty quiet. de uma maneira I bem don't have to quieta. make a lot of noise. Eu não preciso fazer muito barulho. I've learned that I don't have to make a lot of Eu noise. aprendi que eu não preciso fazer muito barulho. I ask God to come among the people E eu peço que Deus venha em meio ao povo and heal them e cure-os every time. cada vez. Then when I finish the prayer, Quando eu termino a oração, it's very quiet. está muito quieto. Everybody can hear everything. Todos podem ouvir tudo. And I say now, E eu digo: agora, I want to ask you
check yourself. What's happened? Who has received something wonderful? Eu quero perguntar a vocês, chequem vocês mesmos, quem recebeu alguma coisa que é maravilhosa? A big hand. Aí vai haver um braço, Another. um outro, Another. outro, Another. outro, Another. outro, Another. outro, Another. outro, e outro. And the crowd goes crazy with joy. E a multidão fica louca de alegria. They never dreamed that could happen. E eles nunca sonharam que isso The podia Bible acontecer. says that'll happen. A Bíblia diz que vai acontecer. So I say, come and tell me. Então eu digo, venha e conte para mim. They come up. Então eles sobem Always. e sempre. Now you say, Osborne, that's because you have a great anointing. E vocês dizem, Osborne, é porque você tem uma grande unção. Put that thought to sleep. Adormeça esse pensamento. Forget it. Esqueça-o. I don't have no great anointing. Eu não tenho nenhuma grande unção. I have been baptized in the Holy Eu Ghost. fui batizado em Espírito Santo. But you have too. Mas vocês também. I have the same baptism in the Holy Ghost that you have. Eu tenho o mesmo batismo no Espírito Santo que vocês têm. No different. Não há I have diferença. no gift. Eu não tenho dom I algum. have no tingle in my spine. Eu não tenho nada na minha espinha que faz No aquele flash frio. in my hand. Nem um flash nas minhas mãos. Forget that stuff. Esqueça essas coisas. I have this, Eu tenho isto and I have Jesus. e eu tenho Jesus. Hallelujah. Aleluia! And you have it. E vocês também o Glory têm. to God. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. And always, E always, sempre, when they come up, quando eles sobem, sometimes the most wonderful things. algumas vezes as coisas mais maravilhosas. And I always act skeptical. E eu sempre eu finjo que estou I say, esquético. who are you? E eu digo, quem é você? Where'd you come from? De onde você veio? What are you telling me? O que você está me dizendo? You've been healed of what? Você foi curado do quê? And they tell it. E eles me dizem. What's your name? E eu pergunto, qual é o seu nome? E eles dizem, qual é? Anybody here know who that is? Alguém aí conhece quem ele é? They'll say, yeah. E eles vão levantar a mão dizendo sim. I say, is it true what they're telling me? Did they have that? E eu pergunto, é verdade o que ele está Yeah, falando? they say, yeah. E eles dizem sim, sim. Oh, I say, that's wonderful. E eu digo, mas isso é maravilhoso. Conte a eles. And then the next one. E aí o próximo? Where are you from? De onde você vem? Are you telling me the truth? Você está me contando a verdade? And after about 10, E depois de uns 10, then I turn to them. então eu me volto a I eles. say, now, what will you do with Jesus who is called the Christ? E eu pergunto então, o que vocês vão fazer com Jesus, que é chamado o Cristo? Is he risen from the dead? Ele está ressurreto dentre os Is mortos? he a dead religion? Ele é uma religião morta? They say, no. Eles dizem não. Muslims, Muçulmanos, Hindus, hindus, Shintoists, shintoístas, any of them, qualquer um deles, I've got them in my hand. eu os tenho nas minhas mãos. Friends, Amigos, without miracles, Christianity is a dead philosophy. sem milagres o cristianismo é uma filosofia morta. With the confirmation of the gospel, Com a confirmação do the evangelho, world is ours. o mundo é nosso. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Truth. É a verdade. It is true. É a verdade. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And I got to tell you that Thailand story. Eu tenho que contar essa história da Tailândia. So we had been in South America, Então nós tínhamos estado na América do Sul 7 years up and down South America. 7 anos subindo e descendo a América do Sul. That's when I learned some Spanish. E foi aí que eu aprendi um pouco de And castelhano. Central America. E na América Central. And then the people in Japan were asking us, please come. Então as pessoas no Japão estavam nos pedindo, por favor, venham. And some were writing and said, don't come here. E alguns estavam escrevendo e dizendo, não venham aqui. Japan don't need miracles. Japão não precisa de milagres. Japan needs education. Japão precisa de educação. Listen to me. Can I tell you something? Ouçam-me, posso dizer algo a vocês? The Pentecostal missionaries were telling me, don't come over here. Os missionários pentecostais estavam dizendo, não vem aqui. Because the Japanese have superstition and they have their miracles. Porque os japoneses, eles têm superstição e eles têm os milagres And we don't want deles. to identify with it. E nós não queremos nos identificar com eles. But you know who invited us? Mas sabem quem nos convidou? The Baptists. Os batistas. It's the truth. É a It's the verdade. truth.
I'm kind of embarrassed to say that because I'm a Pentecostal. Eu sinto um pouco envergonhado de dizer isso porque eu sou um pentecostal. The Baptists wrote. Os batistas nos They said, escreveram. please come. E eles disseram, por favor, We venham. need the real miracles. Nós precisamos dos verdadeiros It's the milagres. truth. É a verdade. So we went, Então lá nós fomos. Hallelujah. Aleluia. and we got a big field almost under the shadow of the biggest Shintoist temples in Japan. Então nós conseguimos um grande campo debaixo de um dos maiores templos shintoístas do Japão, In Kyoto, em Kyoto, the capital of Japan, capital de Japão, and the capital of Shintoism. e o capital do shintoísmo. And right there, E lá, 44 deaf mutes were healed. 44 surdos mudos foram Blind curados. people saw. Pessoas cegas viram. Crippled people walked. Aleijados andaram. They said, okay, Eles disseram, tudo but bem, it won't work in Taiwan because they're Confucius. não vai funcionar lá em Taiwan porque eles são We went to confuciosos. Taiwan, Mas nós fomos então a Taiwan. to Kaohsiung, Nós fomos a to Kaohsiung, Kaohsiung and to Tainan. e Tainan, Beautiful cities, cidades lindas, same miracles. os mesmos From there we milagres. went to Java, E de lá nós fomos para Java, Indonesia, Indonésia, 95% Muslim. 95% muçulmano. What a powerful meeting. Que reunião poderosa. Jesus confirmed his word among the Muslims. Jesus confirmou a sua palavra em meio aos muçulmanos. One Haji got so mad. Haji ficou tão irado. He came through the crowd to the steps. E ele veio pela multidão até as He was escadas. going to come up and stop me. Ele iria subir e iria me But parar. my wife saw him and stopped him. Mas a minha esposa o viu e o parou. And he could talk English. E ele podia falar inglês. She said, what do you want? E ela disse, o que você He said, quer? we got to stop that man. E ele disse, vocês He's precisam parar esse deceiving our homem. people. Ele está enganando o nosso povo. I want to speak. Eu quero falar. I want to tell the truth about Muhammad. Eu quero falar a verdade a respeito de My Mohammed. wife said, no, calm yourself. You can't do that. E a minha esposa disse, não, acalme-se, você não pode I fazer got to isso. go. I E ele want to disse, go. eu preciso ir, eu quero ir lá. She said, hold it. E ela disse, espera aí, Listen, ouça. I will interrupt my husband on this condition. Eu vou interromper o meu marido na seguinte condição. You and me will go together. Eu e você iremos juntos. My husband will sit down. O meu marido vai se assentar. We will call for somebody blind. E nós vamos chamar alguém que seja cego. You will pray for them in the name of Muhammad. E você vai orar por eles em nome de Mohammed. If they receive their sight, E se eles receberem a visão, se a we pessoa receber a Christians will visão, know that Muhammad is good. então nós os cristãos vamos saber que Mohammed é o bom. But if you don't see, Mas se a pessoa não ver, I will pray in the name of Jesus. então eu vou orar em nome de Jesus. And if they receive their sight, E se a pessoa receber a then the visão, Mohammedans will know that Jesus is alive. então os muçulmanos saberão que Jesus está vivo. It made him so mad, he turned and ran. Ele ficou com tanta raiva que ele deu as costas e foi embora. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Who wants to follow a dead prophet that's in his grave when you can follow a living Jesus that's on his throne? Quem quer seguir um profeta que está morto no seu túmulo quando nós podemos seguir Jesus que está vivo assentado no seu trono? Anybody will trade a dead prophet for a living prophet. Ninguém irá trocar um profeta morto por um profeta que está vivo. I'm sorry for the Muslims. They're Eu beautiful sinto muito people, pelos muçulmanos, são lindos. but the prophet's dead. Mas o profeta deles está morto. Ours is alive. E o nosso está vivo. And he proves it. E ele prova isso. Hallelujah. Aleluia. So it was the same all over Java. Então foi o mesmo em toda parte em Java. Listen to me, young preachers. Ouçam-me, jovens pregadores. God will back you up Deus vai te dar o apoio, vai if te dar you'll o keep your sustento. message simple. Se você der a sua mensagem simples, Preach Jesus. pregue Jesus. That's what Dr. LaDonna preached this morning. Foi sobre isso que a doutora Ladona pregou hoje de manhã. Keep your message focused on Jesus. Mantenha a sua mensagem focada em Jesus. So after that, Então depois disso, we went to Thailand. nós fomos a Tailândia. I'll never forget that. Eu nunca vou me esquecer The daquilo. first night Na primeira noite I preached to those people. que eu preguei àquelas pessoas. Listen, I've Ouça. never seen anything like those Thai people. Eu nunca vi nada igual àqueles They are so tailandeses. stoic. Eles são tão durões. They look at you. Eles olham a você They almost frighten you the way they look at e you. eles quase te assustam com a maneira que eles olham para Back você. in those days, all of them chewed betel nut and their teeth were black.
Naqueles dias eles costumavam comer castanhas e os dentes They deles look, eram pretos. they look hideous. Eles tinham aparência feia, horrível. And so I preached to them Então eu preguei a eles about Jesus a respeito de Jesus. dying on the cross, Morreu numa cruz, all the wonderful things that he did, todas as coisas maravilhosas que shed ele his blood fez. for them, Derramou o sangue por raised eles, from the dead. ressuscitou dentre os mortos. And I made an invitation. E aí eu fiz um convite. And do you know what? E sabe o que? Nobody came. Ninguém veio. They laughed. They mocked me. Eles começaram a falar mal a They respeito de mim. giggled. They snickered. E eles começaram a rir entre si. It was crazy. Era maluco. They couldn't understand me. Eles não podiam me entender. You're a foreigner. Você é um estrangeiro. You Americans have got, you're so bloody. Vocês americanos são tão sangrentos. You make bombs and you kill people. Sanguinários, desculpa. Vocês fazem bombas e vocês You make matam as wars and you pessoas. kill people. E vocês estão matando pessoas. We're a people of peace. We're Buddhists. Nós somos pessoas de paz, nós somos And budistas. even your religion is bloody. E até a religião de vocês contém sangue. What would you do about that? O que você faria a respeito We're so disso? holy about the blood of Jesus. Nós somos tão santos concernentes ao sangue de Jesus. They thought that was stupid. E eles pensaram que isso era estúpido. You're telling us about Jesus' blood? Você está falando sobre o sangue de We're not Jesus? bloody in Thailand. Nós não somos pessoas que queremos sangue na Tailândia. What would you do? O que você faria? I'll tell you, I've been there. I've been through the experience. Eu quero dizer para vocês, eu já estive lá, eu já passei pela experiência. I went home that night E então eu voltei para casa naquela noite. after being in the miracle ministry for 7 years. Depois de estar no Ministério de Milagres por 7 anos. Never a failure. Nunca uma falha. Always a multitude. Sempre uma multidão. And here I found myself in Thailand E aqui eu me encontrei na Tailândia. and them laughing at me. E eles estão rindo de mim. I didn't go to bed. Eu não fui para a cama. I laid down on my face on the floor that night. Eu deitei com meu rosto em terra naquela noite. And I cried out to God. E eu clamei a Deus. I said, Lord, Eu disse, I Senhor, went to India 14 years ago. eu fui à Índia 14 anos atrás. And I couldn't prove to the Muslims and Hindus that Jesus is alive. E eu não podia provar aos muçulmanos e aos hindus que Jesus And I estava went vivo. back brokenhearted. E eu voltei com o coração quebrado. Then you came to me Então o Senhor veio a in mim. 4 visions. Me deu 4 visões. And from that day, E a partir daquele I've dia, gone all over South eu America tenho ido ao redor de toda a América do Sul. and Taiwan E Taiwan. and Japan E Japão. and Indonesia. E a Indonésia. Everywhere I've gone. E em toda parte que eu tenho ido. And now I haven't come halfway around the world to bring shame on you. E agora eu não vim em metade do mundo para trazer vergonha sobre ti. For the people to laugh at the gospel. Para as pessoas estarem rindo do Evangelho. No, what's the answer? Não, o que é a I was resposta? in anguish. Eu estava com uma angústia. Wouldn't you be? Você não estaria? Yeah. Sim. And I heard a voice like a trumpet. E eu ouvi uma voz como uma Young people, trombeta. excuse me for taking this time, but I just want you to hear this witness. Jovens, me desculpe por tomarem o tempo, mas eu queria que vocês ouvissem esse I testemunho. heard a voice like a trumpet. Eu ouvi uma voz como uma The trombeta. voice said, E a voz dizia: preach the gospel. pregue o Evangelho. That's what I heard. Foi isso que eu ouvi. And I was so frustrated. E eu estava tão frustrado. Like Moses, I argued with God. Como Moisés, eu argumentei com Deus. And I reacted. E eu reagi. I said, Lord, you know, I did that. E eu disse: Senhor, o Senhor sabe, eu fiz isso. I did that. Eu fiz isto. I was so frustrated. Eu estava tão frustrado. And I heard the voice one more time. E eu ouvi a voz mais uma vez. You explained the gospel. Você explicou o Evangelho. Pause. Pausa. Preach the gospel. Pregue o Evangelho. Silence. Silêncio. Nothing more. Nada mais. Nothing more. Nada mais. I went the next night. Então eu fui na noite seguinte. I had an interpreter. Eu tinha um intérprete, Suppongs Noe. supomos Noé ou qualquer coisa And semelhante. he didn't understand English too well. E ele não entendia inglês muito bem. I went the next night. E eu fui na próxima noite I preached the gospel. e eu preguei o Evangelho. I read the scriptures. Eu li as Escrituras. I didn't care if he understood them or not. Eu não estava interessado se ele entendia I ou não. wasn't interested what he
said. Eu não estava interessado naquilo que ele I estava announced dizendo. the scriptures. Eu anunciei as I escrituras quoted Isaiah 53. e eu citei Isaías I quoted 53. Matthew 8. Eu citei Mateus 8. I quoted Mark 16. Eu citei Marcos I 16. quoted 1 Peter 2:24. Eu citei 1 Pedro I 2:24. quoted every scripture I could think of Eu citei cada uma das escrituras que eu me lembrava about the cross sobre a cruz and the blood e o sangue and Christ e Cristo and the resurrection. e a I ressurreição. didn't care who understood. Eu não estava interessado em quem estava I entendendo. preached the gospel. Eu preguei o evangelho. And when I got through E quando eu terminei and made the call, e eu fiz o apelo, it astounded everybody. assustou a todos. 400 Buddhists came forward to accept Christ. 400 budistas vieram à frente para aceitar Jesus. Yes, sir. Sim, Hallelujah. aleluia. God will confirm His word. Deus irá confirmar a sua palavra. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. I have to tell you the rest of this story. Eu preciso contar o resto dessa It's too história. good to miss. É muito boa para perder. When they got forward, Quando eles vieram à frente, they were so moved by this. eles estavam tão movidos pelo que estava The acontecendo. Holy Spirit gave them understanding. O Espírito Santo deu a eles entendimento. That's what He does. É isso que ele faz. He takes Jesus and reveals Him to people. Ele pega Jesus e o revela às pessoas. Remember that. Lembre-se disso. Preachers, when you preach the gospel, Pregadores, quando vocês pregarem o Evangelho, depend on the Holy Ghost. dependa do Espírito Santo. The Holy Ghost has come to you to do more than just make you talk in tongues. O Espírito Santo tem vindo a vocês para fazer mais do que fazer vocês simplesmente falar Talk em in tongues línguas. is okay. Falar em línguas, tudo bem. I do. Eu I faço, believe in it. eu creio. But the Holy Spirit's purpose is Mas o propósito do Espírito Santo to é reveal Jesus. revelar Jesus. Do you understand that? Vocês estão entendendo isso? I wish more of our Pentecostal preachers would preach that. Eu gostaria que mais os nossos pregadores pentecostais The pregassem isso. purpose of the Holy Ghost O propósito do Espírito is to Santo take of Jesus and manifest and reveal it to people é de through the tomar Word. de Jesus e manifestar e revelá-los às pessoas através da Bíblia. What a wonderful time that was. Que tempo maravilhoso foi aquilo. And those people were ready. E aquelas pessoas estavam And I was ready preparadas. to lead them in prayer. E eu estava preparadas a conduzi-las em And oração. just as I had them all ready, E quando eu as tinha todas preparadas, I hadn't told you. When we went there, when we went to Thailand, quando nós fomos à Tailândia, there were less than 12 Spirit-filled people in the whole nation. havia menos de 12 pessoas cheias do Espírito Santo em toda a nação. Think of it. Pense a We respeito disso. pioneered this. Nós fomos pioneiros We were the nisso. first ones to do something like this. Nós fomos os primeiros a fazerem coisas And semelhantes. most of those 12 were Scandinavian missionaries. E a maioria daqueles 12 eram missionários But escandinavos. there was one little skinny Presbyterian preacher. Mas havia um pregador magro presbiteriano. He had received the baptism of the Holy Ghost. Ele havia recebido o batismo do Espírito And Santo. because he was a national Thai, E porque ele era tailandês, through him, the Scandinavian missionaries could bring me there. através dele, os missionários escandinavos podiam me conduzir até lá. So when I had them all ready. Então, quando eu os tinha todos That preparados, little Presbyterian preacher e aquele slipped over to me. pregador pequeno chegou até a mim e me tocou, He said, "Don't pray yet. e ele diz, não ora ainda. They're not ready yet. Eles ainda não estão They don't preparados. understand. Eles não entendem. Let me explain." Deixe-me explicar. Espera um He minutinho. used the wrong word. Ele usou a palavra errada. God had said to me, Deus havia dito para mim, "You explain the gospel. você explicou o Evangelho. Preach the gospel." Pregue o Evangelho. That little Presbyterian said, "Let me explain." E aquele pastorzinho presbiteriano estava dizendo, deixe-me And explicar. I tried to be nice. E eu tentei ser bonzinho. I said, no, it's okay, go sit down. Eu disse, não, tudo bem, pode ir sentar. So I got my people ready again. E então eu preparei o meu povo lá You na preachers frente. know what it is. Vocês pregadores sabem o que é Yeah, isso. and they're ready again. E eles estão novamente And they're preparados. crying. E eles estão chorando, They're weeping. estão em prantos. That little Presbyterian came back again. E aquele pastorzinho presbiteriano voltou de novo. Said, "Brother Osborne, don't pray yet. E ele diz, irmão Osborne, não orem ainda They não. don't understand. Eles não entendem. I must explain." Eu preciso explicar. And
That made me mad. E isso fez com que eu ficasse com raiva. I said, Brother Mark, E eu disse, irmão Marco, they're, Marcos, they're crying. eles estão chorando? No. He said, we don't cry in Thailand. Não, nós não choramos na Tailândia. I said, are you blind? Eu disse, você está cego? Look at them. Olhe para eles. And I was mad. E eu estava com raiva. I said, listen, E eu disse, ouça, shut up and sit down. cala a boca e vai sentar. And listen, E ouça, I don't recommend that. eu não recomendo que I façam was isso. young. He was older. Eu era jovem, ele era mais velho. Did you ever see a brown skin blush? Você já viu uma pele morena ficar toda avermelhada? He flushed with anger and Ele- embarrassment. Ele ficou todo envergonhado e corou, But he sat down. mas ele sentou-se. I come back, E eu voltei, ready to get my people. pronto para pegar meu povo. You know what happened? Sabe o que aconteceu? My interpreter was O gone. meu intérprete sumiu. What would you do? O que você faria? I looked everywhere. E eu olhei em toda I said, parte. Suk, where are E you? eu disse, Suco, onde está você? Everybody's looking. Everybody was E looking. todo mundo estava procurando, olhando. There was a little boy E havia um garotinho over behind the platform lá atrás da plataforma, with twinkly eyes. com os olhos bem abertos. Um garotinho esperto. He saw the whole drama. E ele viu o drama todo. And he was down, he was peeking over the edge of the platform. E ele estava ali dando uma olhadela bem na beirada da And he got my plataforma. attention. E ele recebeu a minha atenção. E ele disse, bem ali. He watched what happened. Ele observou o que tinha acontecido. I went down the steps, E eu desci as escadas. crawled under the platform. Entrei debaixo da My plataforma. converts are waiting. Os meus convertidos estão esperando. Crawl under there. Eu entrei lá embaixo. There was Suk on his face, sobbing. Lá estava o Su com o seu rosto no chão, I chorando. said, Suk, E eu disse, Su, what are you doing? o que você está fazendo? Come out of there. Saia daí. He said, no. I can't. You cannot weep in Thailand. E eu disse, não, eu não posso, você não pode chorar na I said, you Tailândia. can now. Eu disse, agora você pode. Him and drug him out. E eu agarrei e o arrastei. And we set a new pace in Thailand. E então nós estabelecemos um novo tempo para a Tailândia. Hallelujah. Aleluia! Those people got saved. Aquelas pessoas foram salvas. Thailand was changed. A Tailândia foi transformada. Today, Thailand is a Pentecostal nation. Hoje a Tailândia é uma nação pentecostal. I received a call about 3 years ago. Eu recebi um telefonema mais ou menos 3 anos They atrás. said, Brother Osborne, E eles disseram, irmão Osborne, got to come to Thailand. você precisa vir à Tailândia. It's our 50 years of anniversary since you were here. Essa é a nossa comemoração de 50 anos desde You que você brought the esteve aqui. message of Pentecost. O You've Senhor got to trouxe a come. mensagem de Pentecostes. O Senhor And they precisa called voltar. brother Yonggi Cho from Korea. E eles convidaram o nosso irmão Yonggi Cho, lá da Coreia. So Yonggi Cho came from Korea, Então Yonggi Cho veio da Coreia. and he preached Monday, Tuesday, Wednesday. E ele pregou segunda, terça e quarta. And I arrived and preached Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então eu cheguei e preguei What a os week. outros dias e eu perdi. What a week. What a week. Que semana! Thousands of Pentecostal people, Milhares de pessoas pentecostais, full of the Holy Ghost. cheias do Espírito They Santo. preached all over Thailand. E pregaram em toda parte da And they're Tailândia. sending missionaries across to Burma E eles estavam enviando missionários até Bruna, and to Laos e até and Laos, to Cambodia e a Camboja, and to e ao Vietnam. Vietnã. Hallelujah. Aleluia! The gospel is the power of God to salvation to everyone that believes. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. I'm glad I gave you my outline because I can't finish my sermon. Estou feliz que eu já dei o sketch para vocês, porque eu não posso terminar o meu sermão. Our ministry is to witness of Jesus. O nosso ministério é testemunharmos de Jesus. Point number 2. Ponto número 2. Our witness depends upon our faith. O nosso testemunho depende da nossa fé. Number 3. Número 3. Our witness is the healing power of God flowing through O us. nosso testemunho é o poder de cura de Deus fluindo através de nós. Listen to me. Ouçam-me. The world is out there waiting. O mundo está lá fora esperando. You believe that? Vocês creem nisso? You've been in a wonderful week. Vocês têm estado numa semana maravilhosa. You know, this building is full.
Esse prédio está We cheio. don't have any room to make a call. Nós não temos lugar aqui para fazermos The um same as apelo. it was at your church. Oh, yeah. He wants me to tell. One of those days in Java, Num daqueles dias em Java, Indonesia, Indonésia, Muslim, muçulmano, Jesus, the Bible says, showed himself alive by many infallible proofs. a Bíblia diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas He's incontestáveis. still doing that. Ele ainda está fazendo isso. Still doing that. Ele ainda está fazendo In isso. Thailand, Na Tailândia, one night, numa noite, over 100 people saw Jesus mais de 100 pessoas viram Jesus walking above the people. caminhando por sobre as I can't pessoas. do that. Eu não posso fazer All isso. we can do is preach the gospel. Tudo que nós podemos fazer é pregar o He said, Evangelho. I will be with you. Ele diz: estarei convosco. The Bible says they went forth and preached everywhere. A Bíblia diz que eles foram à frente e pregaram em toda parte. The Lord working with them, E o Senhor trabalhando com eles. confirming their word with signs following. Confirmando a palavra deles com sinais e We maravilhas. preach the gospel. Nós pregamos o Evangelho. We believe it. Nós cremos nele. We believe that it's the healing power of God through us. Nós cremos que é o poder de cura de Deus através de nós. Jesus confirms it Jesus o confirma by the power of the Holy Spirit, pelo poder do Espírito Santo, according to his word. segundo a sua palavra. He promises that. Ele promete isto. Do you understand? Vocês entendem? When Jesus came, Quando Jesus veio, Peter, under the anointing of the Holy Ghost, made a statement. Jesus, debaixo da unção do Espírito, Peter. Pedro, debaixo da unção do Espírito Santo, fez uma afirmação. And in Acts 2:22, Em Atos 2, 22, he said, "You men of Israel, hear these words. ele diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and signs and wonders, which God did by him in the midst of you all." Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. God confirmed Jesus. Deus confirmou Jesus. Hebrews Hebreus, chapter 2. capítulo Chapter- 2. Excuse me. Which one is it? Chapter 1. Hebreus, capítulo 1. God spake by the prophets. Deus falou outrora pelos profetas. Then later, he spoke by his son. E mais tarde ele falou pelo seu filho. Then later, E mais tarde he spoke by them that heard his son. ele falou através daqueles que haviam ouvido o seu Read filho. those first few verses of Hebrews. Você pode ler os primeiros versículos do livro de God is Hebreus. still confirming the gospel. Deus ainda está confirmando o If you will Evangelho. preach the gospel, Se você pregar o he Evangelho, will confirm you. ele vai te confirmar. If you're going to spend your life preaching some doctrines that are non-essential, you won't have miracle Se confirmation. você vai gastar sua vida pregando algumas doutrinas que não são essenciais, ele não vai confirmar seu One of ministério. those days in Java, Num daqueles dias em Java, we were like Corey. We had gotten up on a ladder to take a picture of the big crowd. então nós estávamos como Corey subiu hoje na escada para tirar uma foto de uma grande multidão. And there was a Buddhist Chinese photographer there E havia for one of the fotógrafo newspapers. chinês budista ali para dos jornais. And he was taking his pictures. E ele estava tirando as suas fotografias. And while they were taking a picture of the audience, Enquanto eles estavam tirando as fotos do povo, this Buddhist was fascinated. esse budista estava So fascinado. he took a picture of them up there on the ladder, Então ele tirou uma foto deles lá na escada. and the big crowd, E a grande and the multidão. beautiful clouds. E as lindas nuvens. Well, the next day, Bem, no dia seguinte, the preachers came. There was excitement in town. os pregadores vieram e havia entusiasmo na cidade. This Buddhist, when he got home and developed his film, Esse budista, quando ele chegou em casa e revelou seu filho, there was the face of Jesus in the cloud. havia a face de Jesus nas Clear, nuvens. anyone could see it. Qualquer podia vê-lo. And it frightened the Buddhists so much. E assustou tanto aqueles He budistas. came running to the main pastor, Brother Rumkat, E eles vieram correndo então ao pastor principal, o irmão Runka, and showed it to him. e mostrou a He ele. was afraid E ele estava com medo, because he'd been hearing us preach about Jesus. porque ele havia ouvido nos falando sobre Jesus. And he was a Buddhist. E ele era um budista. And here he saw Jesus.
E aqui ele viu He said, Jesus. what am I going to do? E ele diz, o que eu vou fazer? He said, I've processed it, but it won't leave. E ele diz, eu processei, mas não sai. They put it in the newspaper. Então eles colocaram no jornal. Oh, listen, listen. Ouçam, Jesus was there. Jesus estava lá. Jesus was there. Jesus estava lá. Jesus is real. Jesus é real. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus shows himself. Jesus se mostra. Believe it. Creia nisso. I pray that someone will see Jesus tomorrow night. Eu oro para que alguém veja Jesus amanhã à noite. Wouldn't that be wonderful? Não seria If maravilhoso? they will. E alguém, às vezes, farão. Let's believe. Vamos crer. You understand? Vocês entendem? Jesus wants to make himself known. Jesus quer fazer-se conhecido. He wants people to know he's alive. Ele quer que as pessoas saibam que ele está vivo. Let me ask a question of you young people. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês jovens. Under 30 years old. Com menos de 30 anos de idade. Under 30 years old. Menos de 30 anos de What are idade. you going to do about this? O que vocês vão fazer a respeito Now, I could disso? talk to the older preachers. They're all moved in their hearts. Agora eu poderia falar aos pregadores mais velhos, todos eles estão movidos nos And seus the older corações. Christians. E aos cristãos mais velhos. But really, if we're older than 30, Mas na verdade, se nós já passamos dos 30, well, we're moving on to another stage of life. bom, nós estamos mudando o estágio da vida. We're good. Nós somos bons, We love God. nós amamos Deus, We're important. nós somos But importantes, God believes in tomorrow. mas Deus crê no amanhã. That's why he keeps giving us babies. E é por isso que Ele continua nos dando bebês. Unspoiled minds. Não estão com as mentes sujas, estragadas, são novas, Open. And abertas. you represent that. E vocês representam If you're isso. under 30 years old, Se você tem menos de 30 anos de what are idade, you going to do? o que você vai fazer? What are you going to do? O que você vai fazer? Are you going to say, well, I don't know how to begin? Você vai dizer, bom, eu não sei como começar. Get Dr. LaDonna's tape. Adquira a fita da She doutora taught you LaDonna. how to begin. Ela vos ensinou como começar. Beautiful. Lindo. What are you going to O do? que você vai fazer? What can you do? O que você pode fazer? All you can do is use what's in your hand. Tudo que você pode fazer é usar aquilo que está na sua mão. It's enough to begin. É o suficiente para começar. You believe that? Você crê It's nisso? enough to begin. É o suficiente para And começar. God will give you the increase. E Deus vai te dar o aumento. But I'd like to ask you, Mas eu gostaria de if perguntar a you're under vocês. 30 years old, Se você tem menos de 30 I'm going anos, to ask you to stand, but wait a minute. eu vou pedir que vocês coloquem de pé, mas espera um I'd minutinho. like to ask you to come forward, but we don't have enough room. Eu gostaria de pedir que vocês viessem à frente, mas não temos espaço But if you're under suficiente. 30 years old, Mas se você tem menos de 30 anos de and you'll say, idade, Brother Osborne, I've heard this week of training. e você quer dizer, irmão Osborne, eu ouvi nessa semana sobre treinamento. Your teaching and Dr. LaDonna's teaching has affected me. O teu ensinamento e o ensinamento da doutora LaDonna me afetou. I believe in those first 6 things. Eu acredito nesses 6 primeiros pontos. I'm ready. Eu estou the pronto experience. para a experiência. I'm ready to go. Eu estou pronto para ir. I don't know how. Eu não sei como, I don't know where. eu não sei onde, I don't know when. eu não sei quando, But I am going to do something about the need of Brazil for the gospel. mas eu vou fazer algo concernente à necessidade que o Brasil tem pelo Evangelho. Now, sometimes young people think, oh, I'm going to go to China. Mas algumas vezes os jovens pensam, eu vou à China. When I go to China, God's going to use me. Quando eu for à China, Deus vai me usar. Let me tell you, Deixe-me dizer, God wants to use you right here. Deus quer usar vocês bem aqui. Right here. Bem aqui. You start, you bloom where you're planted. Você começa a desabrochar onde você é plantado. Is that right? Não é verdade? You start where you're at. Você começa onde você está. My wife always said, A minha mulher sempre dizia, cross your backyard fence. atravesse o However you say, go to your next step. o muro do vizinho And love your way to China. e ame o teu caminho para a China. That's a good idea. É uma boa ideia. Go to your neighbor. Vá ao teu vizinho, Start with your own community. comece com a tua própria Let the love comunidade. of Jesus burn in you. Permita que o amor de Jesus arda em você. Give that love
dê este amor. And that will open another door E isso vai abrir uma outra and lead porta you to another person e vai te conduzir a uma outra pessoa and another town e uma outra cidade and on. e assim por diante. Love will take you to China. E o amor vai te levar à China. You believe that? Vocês creem nisso? Here was this crippled guy. Here was this crazy guy. Havia aqui esse homem louco. He cut his body with stones. Ele cortava o seu corpo com pedras. Naked. Nu. Jesus came. Jesus veio Made the devils leave him. e fez com que os demônios tivessem que sair. And told his disciples, clean him up and get him some clothes. E disse aos seus discípulos, limpem-no e dê roupas a And ele. they did. E eles o And so fizeram. when the town came, Então quando a cidade they veio saw this crazy guy e viram esse cara louco sitting at the feet of Jesus. sentados aos pés de Jesus. And Jesus was going to go on to another. He E was Je- going to get in a boat and go somewhere else. E Jesus ia entrar no barco e ia para outro lugar. And this dear fellow said, I want to go. E esse camarada legal diz, eu quero ir. I want to be on your team. Eu quero estar na tua equipe. Let me go with you. Deixe-me ir com você. People want to do that with me all the time. As pessoas querem fazer isso comigo o tempo todo. When I'm in Africa, Quando eu estou na they say, África, I want to go with you to India. eles dizem, quero ir com você à Índia. When I'm in India, Quando eu estou na they say, Índia, I want to go with you to Europe. eles dizem, eu quero ir com você à Europa. I don't blame them. Eu não os culpo. It'd be wonderful to be with me. Seria maravilhoso estar comigo. That's the way it was with Jesus. E era assim aconteceu com He said, Jesus. I want to go. I want to be on your team. E ele disse, eu quero estar na tua equipe. She said, no, no, no. E Jesus disse, não, 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 não. I've got big business for you. Eu tenho grandes empreendimentos para You see, você. I believe in you. Eu creio em você. I want you to go. I've got 10 towns for you. Eu tenho 10 cidades para você. The Decapolis. Em Decápolis. 10 towns for you. 10 cidades para Go você. tell them what the Lord has done for you. Vá dizer a eles o que o Senhor fez por He você. did it. E ele o He was fez. qualified. Ele era qualificado. You're qualified. E vocês são qualificados. What are you going to do about it? O que vocês vão fazer a God's respeito got. disso? I wonder how many towns He's got for you, Eu fico pensando, quantas cidades será que ele tem para você? or how many couples, Ou quantos casais? or how many little boys or girls on the streets that are being abused, Ou quantos garotinhos, garotinhas pelas ruas que estão sendo abusados? or how many couples that are about to divorce that God's got waiting for you, Ou quantos casais que estão a ponto de divorciar que Deus tem os preparado or para how many você? homes are in trouble, Ou quantos lares que estão com problemas? or how many villages are waiting for you. Ou quantas vilas estão aguardando por você? What you going to do about it? O que você vai fazer a respeito You want to do disso? something about it? Você vai fazer algo a respeito disso? If you're under 30, Se você tem menos de you 30, want to do something? você quer fazer You algo? don't know how? Você não sabe You don't know como, where? não sabe onde, You don't know when? não sabe quando, But you're saying, mas você é salvo. Brother Osborne, Irmão Osborne, what you and your daughter have preached o que você e a sua filha pregaram has changed me. me mudou. I'm ready for action. Eu estou pronto para a ação. And I want God to know it. E eu quero que Deus Is saiba. that your attitude? Essa é a sua Well, then, if atitude. you're under 30, stand up. Então, se você tem menos de 30 anos de idade, por favor, fique de pé. E If that's fique no your seu attitude. lugar. Vocês estão assentados But the others, the younger ones are standing. e os mais jovens estão de pé. But let's all repeat it together. Mas vamos todos repetir juntos. Are you ready? Vocês estão prontos? Now look. This is a Catholic country, Agora, esse é um país católico. so you're used to confession. Então, vocês estão acostumados com And you confissões. say words that E the vocês priest, that the dizem priest palavras tells you to say. que o padre diz que é para ser dito. No, get past religion. Ultrapassem a religião. Get to the miracle life. Chegue à vida de milagres. You and God are connected through Jesus. Você e Deus estão conectados através de Don't Jesus. say it unless you mean it. Não diga, a não ser que você realmente tenha isso com Nobody has significado. the answers for you. Ninguém tem as respostas para vocês. Jesus has them. Jesus as tem. If you're gonna cry out to everybody else to tell you how to do everything, Se você vai estar clamando a todas as outras pessoas para te ensinarem como fazer, you'll be disappointed. você vai ficar desapontado. And then you'll blame them if it don't work. E às vezes você vai culpá-los se não funcionar. No, don't do that. Não faça isso. Give your best. Dê o teu melhor. Use what's in your hand. Use aquilo que está nas tuas Think mãos. with your mind. Pense com a sua mente. Look at people. Olhe para as pessoas. Remember who's in you. Lembre-se de quem está em vocês. Don't limit him. Não o limite. Your witness is the healing power of God. O teu testemunho é o poder de cura da parte de Deus. Believe in it. Creia nisto.
You're called to witness. Você é chamado a You're testemunhar. called to believe. Você é chamado a You're crer. called to heal. Você é chamado a curar. Do it in Jesus' name. Faça-o em nome de Have the Jesus. experience. Tenham a experiência. It'll make a beautiful life for you. Vai fazer uma vida muito bonita para Put your vocês. hand on your heart. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Say, Jesus, you are my Lord. Diga, Jesus, tu és meu Senhor. Thank you that you've saved me. Obrigado porque o Senhor me salvou. I am the body of Christ. Eu sou o corpo de Cristo. You are alive in me. O Senhor está vivo em mim. You believe in me. O Senhor acredita em mim. You provided salvation for me. O Senhor proveu salvação para mim. And the greatest miracle of all, E o maior milagre de todos, you purged me from my sin. o Senhor me purificou dos meus pecados. They are gone. Eles se foram. My background is gone. O meu pano de fundo se foi. I'm a new creature. Eu sou uma nova criatura. All things are of you now. Todas as coisas são do Senhor agora. Lord, I've heard the teaching. Senhor, eu ouvi o ensinamento. I don't want it to die in me. Eu não quero que morra em mim. I want it to put on my shoes. Eu quero que vista os meus sapatos. I want it to fill my Eu hands. quero que encha as minhas mãos. I want this teaching to be part of my thinking. Eu quero que esse ensinamento seja parte do meu pensar. I want the fullness of Christ manifested in me. Eu quero a plenitude de Cristo manifesta em mim. When I put my arms around someone, Quando eu colocar os meus braços ao redor de alguém, it's you who are loving them. é o Senhor quem está amando aquelas vidas. When I touch them, Quando eu as tocar, it's your hand in mine that's doing the work. é a tua mão na minha que está fazendo a obra. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I am yours. Eu sou teu. You are mine. O Senhor é meu. My flesh A minha carne and your spirit, e o teu espírito they are combined in me. estão combinados em mim. Your spirit, O teu espírito, your life a tua vida, in my body no meu corpo, is a Christian, é um cristão, is a believer. é um crente. Hallelujah. Aleluia! Whatever I do, Qualquer coisa que eu fizer, whatever I say, qualquer coisa que eu disser, I will do it or say it in the name of the Lord Jesus. eu farei ou direi em nome do Senhor Jesus. Now I am new. Agora eu sou novo. I have a new beginning. Eu tenho um novo início. A hurting world is waiting for me. O mundo em dores está me aguardando. I will not limit you, Jesus. Eu não irei te limitar, Jesus. No limits on you. Não há limites no Senhor. Oh, Jesus. Ó Jesus, You are the same yesterday, today, and forever. o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Because I let you be the same in me. Porque eu permito que o Senhor seja o mesmo em mim. I want you to be the same. Eu quero que o Senhor seja o mesmo. I don't want to limit you. Eu não quero te limitar. Speak through me. Fale através de mim. See through my eyes. Veja através dos meus olhos. Touch with my hand. Toque com as minhas mãos. Walk in my feet. Ande nos meus pés. Love with my heart. Ame com o meu coração. Think with my mind. Pense com a minha mente. Embrace with my arms. Abrace com os meus braços. I am the body of Christ. Eu sou o corpo de Cristo. You are alive in me. O Senhor está vivo em mim. I accept your word. Eu aceito a tua palavra.
I have my call Eu tenho o meu chamado to witness de ser testemunha and to believe what I witness e de crer naquilo que eu testemunho and to heal with my witness. e de curar com o meu testemunho. It's your ministry. É o teu ministério, It's your love. é o teu amor, It's your anointing. é a tua unção, It's your righteousness. é a tua justiça. It's all in me. Está tudo em mim. Hallelujah. Aleluia. Would the rest of you stand with them? Os demais poderiam se colocar de I pé com see eles. men and women with tears running down their cheeks. Eu vejo homens e mulheres com lágrimas Do you know escorrendo pelas this is suas a faces. life-changing night? Essa é uma noite de mudança de vida. Look at the tears in these young leaders. Olha as lágrimas desses jovens líderes. Young people, Jovens, what you have prayed tonight o que vocês oraram nessa noite is the essence of the gospel. é a essência do Evangelho. Don't let any... Paul prayed Paulo orou that nothing would prevent you from the simplicity that's in Jesus. que nada vos impedisse da simplicidade que há em Jesus. Hallelujah. Aleluia. Brazil is yours. O Brasil é de Then vocês. come with me, come with LaDonna and I to China E depois venha comigo e a Ladona à China. and to Uzbekistan E para o Uzbequistão and to Kazakhstan e ao Cazaquistão and to Poland e a Polônia and to Kosovo. e a Kosovo. Who cares about Kosovo? Quem se importa com Kosovo And Albania. e Albânia? Albania. Albânia, A godless dictator who hated God run that country till he ruined it. ditador que não tinha o temor de Deus, governou sobre aquele país até que ele arruinou He aquela ruined the nação. people. Ele arruinou as No pessoas. conscience there. Não há consciência lá. But I tell you, the people are hungry. Mas eu quero vos dizer, o povo está com Say fome. Albania. Diga Albânia. Say right across from Italy. Do outro lado da Itália. If you can swim, Se você puder nadar, go to Italy. vá até a Itália, Jump in the sea. pule no mar Swim across to Albania. e nade para o outro lado, até a It's Albânia. not very far. Não é muito longe. Say Albania. Diga Albânia. Say Azerbaijan. Diga Azerbaijão. Tell them a little bit about Azerbaijan. Azerbaijão é um país, eu estive lá durante 8 meses. Está no sul da Rússia, no norte do Irã. É um sanduíche do ateísmo com o comunismo. Um povo triste, um povo sem sorriso, um povo sem alegria. Nós chegamos, tivemos a oportunidade de falar com o presidente. Nós viemos para trazer alegria. O seu povo merece alegria. Jesus é a verdadeira alegria. Hoje, uma igreja que nós deixamos lá com 600 pessoas, tem mais de 1.500 pessoas, estão subterrâneas porque Jesus se revelou. Aleluia. Interpret my question.